Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que chefia a nossa nação, Excelentíssima Senhora Primeira-Dama, Dona Michele Bolsonaro, que chefia o nosso Presidente da República, General Mourão, perdeu o posto. Meu cumprimento aos demais ministros, ao ministro Jorge Oliveira, que tem sido um exemplo de integridade, de sobriedade. Um momento difícil na história brasileira, onde vivemos uma crise de saúde, uma crise de Estado, uma crise ampla, que envolve não somente a saúde, mas todos os aspectos da vida humana, o emprego, a subsistência, a dignidade, o direito de ir e vir, os sonhos, os projetos, muitos deles nesse momento em xeque. E cabe a nós sermos líderes e de modo muito especial, líderes servos, capazes de pôr o povo em primeiro lugar e nós sermos os últimos, e quando chegarmos em nossas casas, olharmos nos olhos dos nossos filhos e das nossas esposas e diante de Deus que nos fez, não fizemos nada mais do que obrigação. Que amanhã eu corrija os meus erros de hoje e sirva com mais dignidade, inteireza e integridade. Eu queria assumir alguns compromissos hoje com a nação brasileira, a partir da outorga e da confiança que me foi dada pelo Presidente da República. Em primeiro lugar, compromisso com o Estado de Direito e os seus valores. A Constituição brasileira, no seu preâmbulo, institui como valores supremos a liberdade, a fraternidade, a igualdade, o bem-estar, o desenvolvimento, a segurança e, acima de tudo, a justiça. Daí a importância, Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Esse compromisso, dentro dessa expectativa de valores, vem reforçado pela ética, pela integridade, por efetivamente ministrar a justiça e ser agente de segurança da nação brasileira. Na prática, com uma atuação técnica, imparcial e sempre disposta a prestar contas. Não só ao chefe da nação, mas a todo o povo. Segundo compromisso, de combate restrito à criminalidade. Há mais de uma década tenho dedicado meus esforços na teoria e na prática, no combate à corrupção. Hoje, esse espectro se amplia. Presidente, Vossa Excelência tem sido há 30 anos um profeta no combate à criminalidade. E hoje, esse ministro da Justiça assume o compromisso de lutar pelos ideais de uma vida que o senhor tem combatido. Lutarei com todos os meus esforços no combate ao crime organizado, o que envolve não apenas a corrupção, mas tráfico de drogas, de armas, os crimes contra a vida, contra o patrimônio, os crimes de abuso sexual e os crimes cometidos contra a criança, o adolescente e a mulher.
Vamos fazer operações conjuntas. Cobre de nós mais operações na Polícia Federal, Presidente da República. Terceiro compromisso, uma atuação integrada com estados e municípios. Temos um sistema único de segurança pública. E nesse sentido, é preciso compreender que a criminalidade hoje, ela se constitui em rede. Não é mais um sistema hierarquizado onde havia um chefe e uma cadeia de comando, mas uma rede de inúmeras pessoas onde é mais complexo se retirar o agente ou os agentes que coordenam essa rede. E não se faz o combate a uma criminalidade em rede se o governo e o Estado, envolvendo não apenas União, estados e também municípios e até mesmo outros países, se organizam em rede. E isso envolve estratégia, gestão do conhecimento e gestão da informação, investimento em inteligência, em recursos humanos, em capacitação, em patrimônio, em equipamentos. E vamos lutar para que essa rede seja efetiva. E meu compromisso vai diante de uma saudação especial aos guardas municipais desse país, aos policiais militares desse país, aos policiais civis desse país, aos policiais rodoviários federais desse país, à Polícia Federal desse país, à Força Nacional de Segurança desse país, aos comandos militares desse país, ao Estado da Força Maior desse país e ao chefe supremo da Força Maior, que é o senhor Presidente da República. Vamos trabalhar com diálogo, com seriedade, com integridade, com comunicação, com interação, onde nenhum de nós é mais importante que o outro, mas o grande ator desse país é o povo que se acostumou com um estado de insegurança e não sabe o que é viver, gerações brasileiras não sabem o que é viver um estado de segurança pública. Nós precisamos instaurar nesse país um verdadeiro Estado de Direito, materialmente concebido com segurança pública efetiva. Isso passa pela valorização dos nossos policiais, a integração das forças de segurança e por um comando único e uma história de vida relativa à segurança pública, senhor presidente. E o povo brasileiro o elegeu para isso. E eu serei um fiel missionário dessa mensagem. A esses verdadeiros heróis, vamos buscar dar toda a retaguarda jurídica e valorização. Os senhores estão assistindo heróis na área médica. Dia a dia, filhos e esposas, maridos, veem seus cônjuges ou pais saírem para dar segurança pública, na incerteza se eles voltam com vida. Isso não é digno. Essas pessoas têm que ser valorizadas. Temos que reconhecer o valor dos agentes de segurança. E vamos trabalhar para esse fortalecimento, dando princípios, e aqui não só a Polícia Federal, de autonomia, independência técnica, responsabilidade, prestação de contas, integridade, transparência e controle. Princípios que movem uma boa governança pública. Quarto e último compromisso, com a justiça e a segurança da população. Justiça, dentro dela está a imparcialidade, a atuação com base em critérios técnicos, um verdadeiro equilíbrio entre busca da eficiência e respeito aos direitos e garantias individuais. Os fins não justificam os meios.
Envolve a busca e o olhar para o pobre, para o rico, para o negro, para o branco, para o jovem, para o idoso. Homens e mulheres, a todos, sem distinção. E a segurança da viúva, do órfão, do caminhoneiro que pega as estradas, do policial que sai para trabalhar, da criança que sai para estudar, de todo trabalhador e cidadão de bem desse país, que são a sua imensa maioria. Senhor Presidente da República, meus agradecimentos finais. Senhores ministros, contem comigo. Eu preciso dos senhores. Membros do parlamento, os senhores são os legisladores desse país. A força da lei parte dos senhores. Senhores comandantes das forças, o Ministério da Justiça está à disposição dos senhores. Senhor Ministro da Defesa, o admiro e trabalharemos juntos. Meus filhos e minha esposa, quero continuar tendo a dignidade de chegar em casa, olhar nos olhos, com a consciência tranquila, de que, ainda que tenha sido insuficiente, dei o meu melhor para servir esse país. Obrigado, minha esposa, por cada joelho dobrado, por cada oração, por cada carinho, por cada momento de vida. Meus filhos, se espelhem nos melhores, sejam diferenciados para também servir esse país. A Deus, o meu Senhor e Criador, que Ele não me deixe falhar na missão, no dia a dia da minha caminhada. Muito obrigado.